Capítulo 789, Lagoa Celestial da Suprema Pureza. Tradução Júnior. Revisão Azel Padrim. As trevas cobriam as áreas internas da região única do diabo. Ocasionalmente, raios de luz brilhavam através deles. No entanto, eles eram devorados pela escuridão em um piscar de olhos. De tempos em tempos, rugidos brutais podiam ser ouvidos ressoando à distância, ecoando infinitamente pela terra. Swoosh! 2 raios de luz em baixa altitude voaram rapidamente pelo ar. Seus olhares vigilantes examinavam continuamente os arredores enquanto o vigoroso poder Yuan cercava seus corpos. Essas 2 figuras eram Lindong e Ling Qingzu, que haviam deixado o antigo esconderijo do céu ardente juntos há 3 dias. O objetivo deles era, naturalmente, a Lagoa Celestial da Suprema Pureza, nas profundezas da região única do diabo. Ling Qingzu estava claramente um pouco surpresa que Lindong a tivesse seguido naquele dia. No início, ela obviamente queria rejeitá-lo. Ela era nobre, arrogante e distante, portanto não gostava de dever favores a outros, especialmente quando essa pessoa seria Lindong. Sua natureza nobre e arrogante tornou ainda mais difícil para ela aceitar isto. No entanto, no final, depois de ver o sorriso radiante no rosto do jovem, um sentimento indescritível surgiu em seu coração. A rejeição pendurada em seus lábios foi lentamente engolida. Seu caráter era frio, distante e orgulhoso. Quando se comunicava com os outros diariamente, ela era fria, mas nobre. No entanto, esta atitude era sempre um pouco diferente quando ela enfrentava a Lindong. Embora esta diferença pudesse ser ínfima e sutil, o fato era que ela existia. A origem desta diferença ínfima era evidentemente a relação pouco clara e complicada entre os dois. Nós já entramos nas profundezas da região única do diabo. As bestas demoníacas aqui são todos extremamente formidáveis. Além disso, embora essas bestas demoníacas sejam problemáticas, ainda temos que ter cuidado com os outros. Enquanto a luz do sol diminuía, Ling Qingzu olhou para o horizonte por um tempo, antes de inclinar a cabeça e falar com Lindong. Outros. Ao ouvir isso, Lindong ficou perplexo por um momento. Ele ficou evidentemente um pouco chocado. Discípulos de outras seitas também vieram a essa região? Os discípulos das outras seitas? Não, Ling Qingzu sacudiu a cabeça e continuou. Existem muitos caçadores de tesouros nas profundezas da região única do diabo. Qualquer um que possa alcançar este lugar não é absolutamente um praticante comum. Eles podem ser considerados especialistas mesmo dentro de toda a região do Shu Oriental. Estas pessoas são esmagadoramente poderosas, e dificilmente seria uma surpresa se algumas delas já atingiram o estágio da profunda vida. Além disso, estas pessoas não hesitarão em atacar os discípulos das super seitas se houver tesouros ou benefícios suficientes. Estágio da profunda vida. As pupilas de Lindong se contraíram um pouco. Parece que aqueles de fora não seriam capazes de se comparar a essas pessoas nas áreas mais profundas da região única do diabo. Mesmo entre as super seitas, os especialistas do estágio da profunda vida possuiriam status bastante notável. Na região única do diabo, a força de rejeição que enfrentamos aumentará conforme o estágio de cultivo. No entanto, a força de rejeição enfrentada pelos que estão no estágio profunda vida não é demasiadamente insuportável. Entretanto, nós e eles sempre nos preocupamos com nossos próprios negócios, e eles não interferem na competição das grandes seitas. No entanto, este lugar basicamente não é abrangido pela competição. Portanto, teremos que ser cuidadosos. Ling Qingzu explicou suavemente. Lindong balançou a cabeça lentamente. Não seria fácil lidar com pessoas que conseguissem sobreviver em tal ambiente. Se elas fossem atacadas, isso se tornaria realmente bastante difícil e problemático. Ainda falta meio-dia para chegarmos à Lagoa Celestial da Suprema Pureza. Ela está situada em um local bastante escondido e não deve ser tão fácil encontrá-la. Além disso, a Lagoa Celestial da Suprema Pureza aparece apenas uma vez por mês. E pelos meus cálculos, ela deve aparecer hoje. Portanto, temos que aumentar nossa velocidade de modo que alguém não a alcance primeiro. Embora esse lugar esteja bastante escondido. Lindong acenou com a cabeça novamente.
Mas, mesmo antes de ser capaz de dizer algo, seus olhos de repente se concentraram em um ponto específico. Uma flutuação extremamente violenta e selvagem irradiava naquele local. Isso é, estreitando ligeiramente seus olhos, Lindong viu que a origem daquela flutuação selvagem e violenta era uma besta demoníaca extremamente gigantesca. Atualmente, diante dela uma figura flutuava no ar. Ataques extremamente rápidos e ferozes caíam sobre a besta demoníaca como uma tempestade, suprimindo-a completamente até que ela não conseguia se mover nem um único centímetro. Tanta força, ao ver esta cena, o espanto passou pelos olhos de Lindong. Esta besta demoníaca possuía a força de um praticante do 9º estágio do Nirvana Yuan. Entretanto, aquela pessoa foi capaz de suprimi-lo completamente. Pelo jeito, sua força deveria ter atingido pelo menos o auge do 9º estágio do Nirvana Yuan. Esse é um caçador de tesouros que chegou às áreas mais profundas da região única do diabo. Vamos, não converse com ele. É tabu fazer isso neste lugar, disse Ling Qingzu enquanto olhava à distância. Lindong acenou com a cabeça. Sem reduzir a velocidade, os dois fizeram um desvio e contornaram o campo de batalha distante. Bang! Enquanto eles estavam fazendo o desvio, a besta demoníaca tombou ao chão com um forte estrondo. Ele havia sido morto por um homem de meia-idade com cabelos ruivos. Seu olhar estava cheio de cautela quando se voltou para Lindong e Ling Qingzu. Depois disso, o homem de meia-idade arrancou um objeto do corpo do demônio e rapidamente o escondeu antes de recuar rapidamente. Sua cautela é notável. Ao ver a reação do homem, Lindong sorriu levemente na superfície, enquanto secretamente se tornava um pouco solene. O homem que acabara de recuar tinha uma aura diabólica. Estava claro que ele era um homem que vivia constantemente no fio de uma faca. Uma pessoa assim era a mais difícil de lidar. Se todos os caçadores de tesouros dentro das áreas mais profundas da região única do diabo fossem do mesmo jeito, seria realmente uma dor de cabeça se um conflito irrompesse. A dupla olhava um para o outro. Ambos podiam sentir o perigo dentro dos olhos da outra parte. Com uma mudança de corpo, aumentaram a velocidade e dispararam para longe. Embora seu destino estivesse a apenas meio-dia, eles encontraram algumas bestas demoníacas ao longo do caminho. Quando os dois chegaram ao local, já havia passado muito da estimativa de meio-dia. Este é o lugar. Ling Qingzu estendeu seus lindos dedos finos e apontou para uma cadeia de montanhas que apareceu de dentro da escuridão. Ela, geralmente nobre e distante, liberou silenciosamente um suspiro de alívio. Olhando para cima, Lindong mal conseguia distinguir a cadeia de montanhas no meio da escuridão. De longe, parecia uma antiga besta negra de passo rastejante ao longo do chão. Podia-se ouvir os brutais rugidos das bestas que ressoavam da cordilheira. Vamos lá, Lindong disse com um sorriso. Contenha sua presença ao máximo possível. Há aqui um grande número de bestas. Se estivermos cercados, só podemos fugir, lembrou Ling Qingzu. Sim. Somente depois de ver Lindong acenar com a cabeça, Ling Qingzu expirou suavemente. A lótus verde abaixo de seus pés começou a se dissipar antes que o brilho do poder Yuan recuasse para dentro de seu corpo. Depois de fazer isso, os dois se dirigiram furtivamente para a gigantesca cadeia de montanhas. Com medo de perturbar as bestas demoníacas dentro da cordilheira, os dois haviam diminuído substancialmente sua velocidade. Rugidos estridentes, cheios de brutalidade, emergiam de vários locais de tempos em tempos. Lindong seguiu meio passo atrás de Ling Qingzu. Sua energia mental já estava completamente liberada enquanto ele tentava acompanhar os minuciosos vestígios de atividade dentro da escuridão ao redor. Tenha cuidado. De repente, a energia mental que estava varrendo ondulou. Os olhos de Lindong focaram quando ele de repente agarrou os pulsos de Ling Qingzu, enquanto seu olhar estava preso em um ponto específico à sua frente. Uma pantera negra com asas hibernava no chão. À distância, parecia ser uma rocha negra. Com a ajuda da energia demoníaca que permeava toda a região única do diabo, estas bestas eram evidentemente capazes de se esconder perfeitamente. Tanto que até mesmo Ling Qingzu não tinha sido capaz de sentir a pantera anteriormente. Sim.
Ling Qingzu acenou com a cabeça levemente. No ambiente sombrio, um par de olhos brilhantes e claros lançou um olhar para Lindong. Percebendo o olhar dela, ele sorriu e soltou a mão, antes de aparentemente falar consigo mesmo. Que sensação agradável! Embora a voz de Lindong fosse muito baixa, ela ainda passava pelos ouvidos de Ling Qingzu. Um traço de vergonha e raiva instantaneamente brilhou em seus olhos. Em seguida, ela inalou suavemente e seu peito subiu e desceu. Ignorando Lindong, ela continuou, fazendo um desvio ao redor da pantera demoníaca alada enquanto se lançava mais fundo na cordilheira. Enquanto Lindong olhava para a bela figura que parecia extremamente graciosa e atraente no céu escuro, ele não podia deixar de dar uma risada amarga. Normalmente, essa era uma situação que era um pouco controlável. Entretanto, toda vez que via o rosto nobre mais frígido de Ling Qingzu, não conseguia resistir ao impulso de dizer algo que a fizesse quebrar aquela fachada. Este pensamento tinha uma tendência um tanto maligna. Enquanto ele ria amargamente, Lindong rapidamente alcançou Ling Qingzu mais uma vez. Os dois viajaram cautelosamente dentro da cordilheira e seguiram uma rota bastante estranha. Depois de aproximadamente meia hora, o céu escuro na frente deles ficou subitamente muito mais brilhante, quando um vale apareceu à vista deles. Lindong foi capaz de sentir uma flutuação de energia extremamente ilimitada, originária do vale. Como espectros, os dois voaram em direção à parede do penhasco do vale. De lá, eles olharam para o vale e avistaram uma lagoa brilhando com luzes do arco-íris nas profundezas do local, fazendo com que todo o vale parecesse extremamente esplêndido e magnífico sob sua iluminação. Essa é a Lagoa Celestial da Suprema Pureza. Ling Qingzu olhou para a Lagoa do Arco-Íris, quando um lindo sorriso de alívio finalmente apareceu em